A síndrome do pânico é uma das doenças psicológicas terrível, pois além de se manifestar psicologicamente, ela também se manifesta fisicamente. Mas antes de partirmos para falar sobre os sintomas e também os tratamentos, iremos fazer algumas ressalvas. Primeiro, se você tiver algum dos sintomas que irá ser falado aqui no vídeo, procure uma ajuda médica, seja de um psiquiatra ou de um psicólogo. De preferência os dois. Por quê? O psiquiatra tem formação na área de medicina e especialização em psiquiatria, então ele poderá lhe passar medicamentos. Desculpa o barulho da moto passando ali do lado. Então ele poderá passar medicamentos para fazer as ligações do cérebro funcionar normalmente. E segundo, o psicólogo, que tem grande importância, pois ele irá fazer a psicoterapia, que é o acompanhamento da doença e o tratamento. Então é muito importante fazer com os dois. E é necessário quebrar esse tabu de que, usando o conceito errado, que apenas doido vai ao psiquiatra ou psicólogo. Lembrando que a palavra doido não é correto se utilizar, já que na área da psicologia e psiquiatria existem vários tipos de doença. Então cada um tem sua nomenclatura e também tem o seu, como é que eu posso dizer, tratamento. Bom, eu quero dizer aqui que eu não irei falar muito com base científica, mas com base pessoal. Então eu irei falar meio que como foi que eu me tratei, que eu já tive síndrome do pânico também. Enfim, eu irei falar mais a parte pessoal do que o embasamento científico. Caso você queira um embasamento científico mais forte, eu aconselho a assistir alguns vídeos do Dr. Augusto Cury, que é um psiquiatra brasileiro, e ele escreveu vários livros bem legais, inclusive Felicidade Roubada, que fala sobre a síndrome do pânico, ou entrar aqui no YouTube mesmo e pesquisar sobre o Dr. Drauzio Varella. Ambos já falaram sobre a síndrome do pânico porque ambos são médicos. Eu acho muito importante pesquisar para ter um conhecimento sobre a doença que você está tendo. Boa. Sim, também irei falar lá para o final do vídeo algumas coisas que são abordadas nos livros do Dr. Augusto Cury, como por exemplo, a memória RAM e ROM. Por isso que eu aconselho que vocês vão lá, pesquisem sobre o Dr. Augusto Cury aqui no YouTube ou até mesmo no Google para se informar sobre ele, que é muito interessante. Se tiver condições, compre o livro dele, que você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que você vai querer comprar todos os livros dele. E ele é um escritor que parece que todo ano lança muitos livros, porque eu não consigo ler todos. Quando eu penso que já li, aparece outro que eu nunca tinha visto na minha vida. Sim, eu irei até o final do vídeo também falar sobre a memória RAM, registro automático da memória. Essas memórias geralmente são utilizadas em computadores, tá, gente? Só que ele pegou e conseguiu colocar na mente humana, e eu achei isso magnífico. A memória RAM, a memória ROM, registro organizacional da memória, a janela Killer e a janela Light. Ambas são importantes para identificar outros problemas além da síndrome do pânico. Claro que a síndrome do pânico não tem esse vazamento. É necessário que você vá ao psiquiatra e ao psicólogo para que ele faça uma análise mais ampla e diga qual tipo de problema psicológico que você tem. Por isso, é necessário que você vá. Mesmo que você pesquise vídeos no YouTube, mesmo que você pesquise alguma coisa no Google, é necessário que você vá se consultar, porque apenas um médico especialista nessa área lhe informe e lhe ajude no tratamento. Eu tenho formação administrativa, mas tenho uma convivência com esses problemas que atinge várias pessoas no século XXI. E a estimativa é de que atinge cada vez mais pessoas, por causa do cotidiano e das grandes informações que são jogadas nas pessoas. Por exemplo, antes da terceira revolução industrial, que é a técnico-científica, já existia, claro, só que, por exemplo, o Dr. Augusto Cury descobriu a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Até então, podia ser até que tivesse, só que a grande quantidade de informação fizeram com que as pessoas desenvolvessem cada vez mais problemas psicológicos. Estou fazendo uma pesquisa aqui, tá, gente, rapidinho. E nós sabemos que ocorreu 3 revoluções industriais, mas a última foi a técnico-científica, que foi do século XX ao século XXI, o século que nós estamos atualmente, ali no finalzinho dos séculos, que aproximou e até fez com que surgisse a globalização. Isso. Bom, eu vou começar falando aqui sobre... Peraí.
o que poderia causar esses problemas. Até então eu não sabia. Quando eu fui me consultar com um psiquiatra, ele falou que a depressão, por exemplo, pode ter um fator genético, que eles não sabem muito bem não sei se é quem estava em pesquisa ainda, em desenvolvimento, era uma coisa assim. E até então eu não sabia, porque eu não fazia ideia do que tinha surgido, qual foi o motivo para surgir a depressão. Pois bem, aí aqui também nesse site, que eu vou deixar aí na descrição, caso vocês queiram ir lá ver, ele fala que as causas exatas da síndrome do pânico são desconhecidas, embora a ciência acredita que um conjunto de fatores possa desencadear o desenvolvimento desse transtorno, como genética, ou seja, pode ter algo na genética. Só que quando falamos em algo na genética é um pouco mais complicado. Por quê? Se é algo que está na genética, como por exemplo a síndrome de Down, que não é uma doença, é uma condição, ela não tem cura, entendeu? Então aqui eu não vou afirmar se realmente tem algo genético. Pesquisem aí e se informem, que eu estou querendo falar apenas da experiência pessoal. Porém, é claro que eu vou fazer aqui uma pesquisa e vou falar sobre os sintomas e sobre os possíveis tratamentos e o que eu fiz para me curar. Aqui também está dizendo que o estresse realmente pode desencadear, como eu havia dito agora há pouco, sobre a síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, que é quando tem muitas informações, principalmente pessoas que trabalham com a parte intelectual, ou seja, em grandes empresas ou estudando, desenvolve tais sintomas. E a síndrome do pensamento acelerado deixa a pessoa cansada pela grande quantidade de informações que é jogada diariamente. Pronto. Então, o estresse do cotidiano pode gerar não apenas a síndrome do pânico, como também pode desencadear depressão, entre outras. Tá passando um carro de som aqui porque é assim, amanhãzinha todinha, de manhã e à tarde todo em silêncio, mas ligou a câmera para gravar, pronto, começa um barulho que só Deus na causa. Temperamento forte ou suscetível ao estresse. E a outra é mudanças na forma como o cérebro funciona e reage a determinadas situações. Eu perguntei ao psiquiatra uma vez o porquê dos medicamentos. Ele disse que os medicamentos ajudam a fazer com que a funcionalidade do cérebro ocorra normal. Por exemplo, é como se tivesse ligações, não é ligações químicas não, mas é ligações entre os neurônios, que passam informações. E na depressão, algum desses aí ficasse fraco ou alguma coisa do tipo. Ele explicou de uma forma mais popular, não da forma científica. Claro que eu entenderia bem se fosse estudar a formação científica, só que eu quero aqui também falar de um jeito mais simples. Alguns estudos indicam que a resposta natural do corpo à situação de perigo esteja diretamente envolvida nas crises de pânico. Apesar disso, ainda não está... Mano, é sério. Gente, eu vou dar uma pausa rapidinho, viu?